literatura é muito relevante e sempre atual. É um tema que será objeto de debate enquanto existirem escritores interessados em questões sobre a sociedade de sua época. Há hoje na Academia Brasileira de Letras nomes importantes da política nacional. Podemos citar os ex-presidentes José Sarney, Fernando Henrique Cardoso. Mas não é só isso. Nós temos também outros grandes autores da literatura brasileira. Vamos pensar em Machado de Assis, que escreveu contos também ligados à política brasileira. O jornalista brasileiro, mundial, todos esses grandes homens, cada um desses grandes homens desenvolveu uma visão sobre o poder, sobre a democracia e sobre a arte da escrita. A presença da política na literatura não deve surpreender, pois a política está presente em todas as esferas da conduta e da reflexão humana. Nós nunca abandonamos, não abandonaremos nunca, a máxima aristotélica que diz que o homem é um animal político. A literatura é, de certo modo, a arma dos escritores para divulgar para a sociedade suas ideias, suas críticas e propostas sobre a sociedade. Não importa se as suas ideias são convergentes ou divergentes do que pensa a maioria. O que vale é a divulgação dos seus pensamentos, do que cada um julga ser melhor para a sociedade como um todo. No meu caso particular, a política ocorreu muito cedo. Com apenas 17 anos, fui designada pelo Estado do Maranhão para realizar meu primeiro estágio como professora primária em um lugarejo da região de Chapada, onde não existia estrada, meio de transporte era cavalo, carro de boi, a água tirava de poço, não tinha luz elétrica, só havia uma escola, até então ocupada por professora leiga. Era o que eles chamavam, aqueles que só tinham curso ginasial e davam aula, lecionavam. Meus amigos, esses fatos ocorreram aos meados do século passado. Época do coronelismo, quando a política ela era controlada por ricos fazendeiros, esses mesmos semi-analfabetos, mas chamados de coronéis. E essa foi uma experiência marcante na minha juventude. Eu estava cheia de entusiasmo quando escolhi um lugar distante e pobre para trabalhar. Tinha esperança de poder transmitir às crianças todo o conhecimento que eu trazia comigo. Eu que fui nascida e criada em São Luís, que tinha experiência da vivência em uma das mais tradicionais instituições de ensino de São Luís, que chamava o Instituto Rosa Castro, onde eu concluí o curso normal. Nessa pequena cidade, chamada Santa Helena, eu conheci e me envolvi em política, tornando-me em pouco tempo uma líder naquela comunidade, o que agradou os coronéis, que passaram a ouvir a opinião desta professora que hoje nos fala, em todas as decisões que eles queriam tomar. O meu estágio era de apenas 1 ano, mas o governo, a pedido dos coronéis, me fez ficar em Santa Helena até o final das eleições. O meu livro Chapadas Maranhenses, Histórias da Minha Vida, é baseado em fatos reais. Ele foi mantido em manuscrito por meio século, e hoje foi já publicado. Encontra-se na livraria à disposição daqueles que tenham curiosidade de conhecer, através da literatura, um pouco da história sobre como viviam, como pensavam e como agiam os sertanejos nordestinos na época popularmente chamada de coronelismo. Encerrada essa aventura, que ficou registrada em um diário, eu voltei aos estudos em São Luís. Fiz concurso público pelo DASP e ingressei na carreira pública federal.
onde permaneci desde antes da ditadura militar, durante a ditadura militar, sempre ligado aos problemas políticos do meu país. Depois de me aposentar por tempo de serviço, após 30 anos de exercício em cargo de comissão no Ministério da Previdência, fui convidada a retornar ao mesmo ministério, agora em regime de contrato, para exercer um cargo de confiança como coordenadora na Inspetoria Geral. No período em que fiquei em Brasília, fui hóspede de um senador da República, o que me fez conhecer bem de perto o outro lado da política brasileira. Sem, no entanto, poder manifestar minha opinião sobre o que no meu íntimo eu chamava a Ilha da Fantasia ou uma forma de viver de faz de conta. Retornando a São José, requeri minha aposentadoria definitiva. E os manuscritos que trouxe de Brasília, que escrevi nas caladas da noite, eu transformei em um livro, que também ficou guardado sem publicação por 18 anos. Porém, durante esse tempo, eu não deixei de escrever, pois participava todos os anos do concurso promovido pelo Banco Real, Talentos da Maturidade, concorrendo em literatura na categoria de contos. O meu livro, intitulado O Lavrador Presidente, consiste em uma história ficcional, em que eu criei um personagem com toda a vivência necessária para chegar a se tornar o presidente da República, e que na sua campanha eleitoral defendia o direito da sociedade que está legalmente prevista na Constituição. O lançamento do Lavrador Presidente foi realizado em São José dos Campos, na Casa do Idoso, e em São Luís, na Academia Maranhense de Letras. Lembro-me que, na ocasião, o jornalista me perguntou: doutora, seu livro é todo ficção? Eu respondi: não. O capítulo que fala da Previdência apresenta uma realidade descrita por quem viveu lidando com ela 40 anos da sua existência. Eu reconheço aqui que o título Lavrador Presidente deveria ter sido mudado, pois foi escrito em 1993 e publicado muitos anos depois, época em que os brasileiros já haviam elegido pela primeira vez um presidente com um passado de simples operário metalúrgico, sem formação intelectual e mesmo sem experiência na carreira política executiva. Por causa desse título, muitas pessoas pensam que há uma ligação do meu livro à vida do ex-presidente. Porém, a verdade é que eu escrevi minha história sem jamais imaginar que um sindicalista metalúrgico, sem nenhuma experiência na carreira política administrativa, pudesse chegar à presidência de um país tão grande como é o Brasil. Uma amiga, escritora e professora da USP, lendo meu livro, me disse: Maria, o nome certo teria sido Brasil, que todos os brasileiros gostariam de ter. Só agora esse livro pode ser encontrado na livraria, pois, a princípio, meu maior interesse era distribuir o livro entre amigos, que me ajudassem a divulgá-lo, divulgando assim minhas ideias políticas, que visam acabar com a corrupção, que vem transformando o Brasil num país de faz de conta, um país que tem tudo apenas no papel e na propaganda enganosa. Mas, meus amigos, Deus é brasileiro, eu acredito nisso. Despertou seus filhos para a realidade. E eu, como patriota e escritora, fiquei muito feliz de ver que muitas das ideias defendidas pelo meu presidente de ficção estão aparecendo nas ruas, em cartazes, levantados pelo povo, exigindo seus direitos constitucionais. É isso que eu tinha a dizer.